Fala galera, beleza? Meu nome é André Hiltner e este é o primeiro programa Templo do Futebol. Aqui a gente vai falar, claro, de futebol, das curiosidades desse esporte apaixonante, o esporte mais popular do planeta, e vai preservar a história, os ídolos desse esporte maravilhoso. Aqui do meu lado, Fred Flávio, o Fred do Chame Chame, um cara que tem fome de esporte. Você se ligar no Twitter, nas redes sociais, @Fred do Chame Chame. Fred Chame Chame. Isso. Exato. Cara que tem um acervo fantástico, um conhecimento, uma bagagem, enfim, é uma verdadeira enciclopédia do futebol baiano, brasileiro e mundial. E aqui do meu lado, Rafael Leal, pode procurar também nas redes sociais, @locutor Rafael Leal. E bote arroba nisso. E bote arroba nisso, né? Um dos melhores narradores da nova geração, um cara super alto astral, super inteligente, enfim. Aqui no Tempo do Futebol vai ser um espaço para a gente falar sobre esse esporte que a gente tanto ama, enfim, e bater um papo com você, telespectador. Bom, Fred, vamos começar com o top 10 da semana? Vamos nessa. Homenagear os aniversariantes Isso. dessa primeira semana de outubro, um pouquinho só de setembro. Eu sei que você vai ficar um pouquinho retado comigo. Eu peguei um cara de setembro, mas o restante homenageados no mês de outubro. Vamos começar com o atacante Fred. Opa! Um dos grandes artilheiros da nossa terra, né? Exatamente. Do nosso país. E você falou, um cara com o nome desse só podia ser artilheiro, né, Podia velho? ser. Cara bom de retado, bola. né? Tá completando 34 anos, né? Mas eu acho que o nosso Rafa não tá muito feliz com ele não, né, Rafa? Tá complicada a fase, né, Fredão? Me ajuda aí. Esse Fred aqui tá brilhando. Você tá devendo um pouquinho, um jejum aí de alguns jogos. São já, 11 né? jogos sem fazer gol. Brincadeira. Inclusive, a gente, o telespectador tá vendo ali a camisa do Atlético Mineiro, não deveria Olha nem estar aí. aí por merecimento, Não. né? A fase Pelo atual dele. 2017 do Atlético não merecia estar em cima, apesar de ter sido campeão mineiro, porque os campeonatos estaduais, muita riqueza do futebol brasileiro também passa pelos campeonatos estaduais. Foi campeão esse ano, mas pelo investimento do Atlético, a posição que está no brasileiro, sair nas oitavas para o Jorge Wilstermann e perder a final para o Londrina, com todo o respeito ao Londrina, o professor do Atlético viu uma final com Londrina, sente-se na obrigação de ser campeão. Vocês sabem que o Fred é o maior artilheiro em atividade da história do Campeonato Brasileiro, é o quinto, 135 gols. Ele está chegando perto ali do Edmundo e do Romário, tem 20 gols a mais do que ele, aproximadamente, e deve passar. Se continuar jogando no futebol brasileiro, deve passar. Né? Mas não nesse nível, né? Não nesse nível. Mas, sem dúvida alguma, um cara que merece um respeito, um tributo da nossa parte. Não tenha dúvida. E também teve uma fase brilhante no Fluminense, né, Andrezão? Eu acho que quando ele voltou lá do futebol francês, ele marcou época no Fluminense, Rafa, antes de chegar ao Galo. Um cara também que teve passagens marcantes no próprio América Mineiro, né? Quando ele descontou o futebol, o Cruzeiro e tal, nem se fala. Agora, a gente sabe que no Galo ele está devendo, mas é como você falou, se ele está completando 34 anos, talvez ele tenha aí 4 ou 5 anos a mais de futebol. Se ele se cuida, ele é o cara que leva a sério a profissão dele, então quem sabe ele extrapola esse número aí. Ainda em atividade, o cara que está mais perto ali do Fred é o Luiz Fabiano, que está no Vasco, vivendo com Meio muitas sumido, lesões, né? Muitas lesões. Já jogou muita bola também, tem 118 gols. Não é à toa que é 135. fabuloso, né, cara? Com certeza. Pra você ter uma ideia aqui, o Fred, ele é natural de Teófilo Otoni, uma cidade em Minas Gerais tão quente, mas tão quente, se você vai cuspir, você assovia. Teófilo Otoni é a cidade do Fred, já passou pelos 3 grandes de Minas Gerais, como a gente disse aqui. No América Mineiro fez aquele gol relâmpago. Isso. Passou pelo Cruzeiro também, antes de ir para a Europa, né, para jogar lá no Lyon. E está agora no Atlético Mineiro. Eu tenho alguns dados aqui, recentes do Fred. Número de jogos dele pelo Fluminense. Ele disputou 287 partidas, marcou 172 gols. Uma média de 0,6, né? De média de gols aí do Fred no Fluminense. No Atlético Mineiro, ele que chegou no ano passado, já tem 71 jogos disputados, 35 gols, uma média aí de 0,49. E aí 11 jogos sem marcar gols, essa média, obviamente, vai diminuindo Gol a cada pouquinho, 2 né? jogos, praticamente. Praticamente isso aí. Do Dom Fredon
Que tá devendo. Ele jogou na Primeira Liga, né, que a gente falou, ele disputou 4 partidas, o Atlético não priorizou essa competição, tinha Campeonato Brasileiro, brigando para não cair. Tinha Libertadores, eliminado pelo Jorge Wilstermann. Tomou de 8 do River Plate. Me expliquem essa, Deus. Tomou de 8 do River, o time que eliminou o Atlético. O Copa do Brasil eliminado pelo Botafogo. E aí o Fred entrou já na fase final da Primeira Liga, nas quartas de final, que aí o Atlético começou a priorizar a competição. Ele disputou 4 partidas e marcou 1 golzinho. Olha aí, tá vendo? Estatística toda sorte pro Fred. Claro. E a parte do grande jogador que percebe-se que é um cara do bem, um cara bacana, fala bem, não fica naquele lugar comum da maioria dos jogadores do futebol brasileiro. Sorte pra você, viu, Fred? Volte a marcar gols pra ajudar o time do nosso amigo aqui, né, pra terminar na melhor posição possível no Campeonato Brasileiro. Próximo jogador, ele, o mito, o cara, Zlatan Ibrahimovic. Aí, velho, 36 Ibra. anos, completados ontem, né? Exatamente. O Ibra é um dos maiores artilheiros em atividade no futebol mundial. E a gente tem aqui do lado, cara, esse aqui foi um... Sabe-se que na Rússia, eu visitei a Rússia em 2009 com minha família, tem essa tradição dos ovos. Sim. Né? Lá ele. E aqui é um trabalho muito bem feito de um artesão russo. Tá. Que eu acho que ele pegou uma folha de jornal ou de revista, colou em cima e passou algum verniz, algum tipo de produto. Você vê que é muito real, não é um desenho. Isso é de fato uma gravura de revista, de jornal, enfim. Bem bacana. No final do programa a gente abre os outros elementos que estão... E você tá combinando, né, Andrezão? Aí, exatamente, essa aí, camisa da Internacional. Não é É. muito a minha preferência na Itália, mas como uma camisa muito bonita, né? Qual é a sua preferência, cara? Eu gosto da Juve. A velha senhora. Ali no A varal Juve também. tá ali, uma camisa alternativa. O Milan tá aqui no centro e o Ibra, até para contextualizar, estamos falando dele, é um dos poucos jogadores na história que passou pelos 3 grandes da Itália. Se existem 3 grandes da Itália, os 3 maiores são esses 3. Juventus, Milan e Inter. Com sucesso, relativo sucesso nos 3. Acho que na Juve é o que ele jogou menos. O primeiro grande clube na Europa, depois que ele saiu do Ajax. Na Inter ele realmente arrebentou com José Mourinho. O Ibra, inclusive, disse que a melhor parceria dele no ataque da Inter foi com o Adriano. Disse que era uma força incrível. Enfim, muita gente fala do Adriano, né? Meio que chovendo molhado. Até lamentar o que o Adriano é hoje, o que poderia ter sido. E uma coisa, meu Andrezão, que você falou interessante, você falou da passagem dele pelo Ajax, tem um documentário chamado Ibra. Becoming Zlatan. Tá no Netflix. Essa Exatamente. empresa que vai dominar o mundo. Mostra Fantástico. a chegada dele no Ajax, até a saída, né, dele, e mostra como ele já era um cara, desde jovem, com temperamento forte, obstinado. Né? Esse documentário mostra a trajetória dele desde o Malmo na Suécia. Exatamente. Desde o primeiro clube, ele tem uma origem, o pai é croata, a mãe é bósnia. Desculpe se eu estiver errado. Não, mais ou menos por aí. Tem Bósnia em um dos pais. E até pelo sobrenome a gente percebe que não tem nada a ver com a Suécia, né? Ibrahimovic. Não é nenhum som. Não é nenhum som. E saiu do Malmo, foi pro Ajax. O Ajax, a venda dele do Ajax para a Juventus é a maior venda da história do Ajax. Aí da Juventus, com o rebaixamento forçado da Juventus, acabou indo para o Barcelona, passou uma temporada só lá, enfim, jogou na Inter, jogou no Milan. O Milan, por sinal, pelas próprias palavras do Ibra, o maior clube que ele já jogou. Diz que nenhum clube se compara ao Milan no coração do Ibrahimovic. Não sei se é a tradição das Champions League, o Milan tem uma... Ele está falando de história, está preservando a história do futebol aqui. Tem uma espécie de museu chamado Casa Milan, que é um acervo fantástico, enfim, de vídeo, de camisas, de material mesmo do futebol. E, enfim, quem for a Milão um dia, tiver essa oportunidade, vale a pena. Mas em termos de gols, você tem as estatísticas aí, né, Léo? A gente puxando pela internet aqui no site Futidados. Botar o ovo do Ibra aqui. Lá ele doido. O ovo de Petersburgo. O ovo de São Petersburgo. Você tinha dito que na Juve ele jogou menos. Na verdade, ele jogou menos no Milan. Foram 85 jogos. Isso contando... Na Juve, talvez menos destaque. Menos destaque. Foram 85 jogos no Milan, em competições oficiais. Ele marcou 56 gols. Na Juve, 92 jogos,
26 gols. Você vê que ele marcou bem menos gols na época da Juve. E na Inter de Milão, ele jogou 117 jogos, marcou 66 gols. Maravilha. Aí o grande Zlatan. Excelente na Inter, né, cara? Se falar em gol, eu acho que um dos mais bonitos foi aquele da Suécia, né? Da Inglaterra. Vocês têm Um algum amistoso outro? na Suécia, uma bicicleta de fora da área e de cobertura. Joe Hart está procurando a bola até hoje, né? O golaço do Ibra Eu acho que talvez pelo que a gente acompanhou aí esses anos todos, talvez tenha sido, né? O gol mais bonito dele. Tem mais algum que vocês lembrem assim? Mas do Ibra. Cara, tem um clássico dele no Ajax, no campeonato holandês, no Amsterdã Arena. Ele tinha, na semana anterior, brigado com o Van der Vaart, Isso! que é um jogador exatamente. também muito identificado com o Ajax, cria da casa. Brigado num encontro de seleções, né? Parece que o Van der Vaart tinha dado uma entrada forte nele, num amistoso entre Holanda e Suécia. Por algum motivo, o Van der Vaart não jogou nesse jogo, esse jogo que eu me refiro a esse gol. Ele enfileirou vários zagueiros, fez um gol de futsal dentro do campo. Exatamente. E quando você procura esse gol, a câmera vai buscar o Van der Vaart. E ele tá pé da vida com esse golaço do Ibra. É uma cena muito, muito engraçada, pelo golaço, pela reação do Van der Vaart, enfim. É uma cena que eu não esqueço. E tem uma coisa característica das entrevistas dele, né, Rafa, Zebrão e amigos, que ele fala às vezes na terceira pessoa. Né? Zlatan Pelé Zlatan faz aquilo. isso. Entende? O Zlatan tem muito disso. A gente estava falando aí, na hora que você comentou do documentário, aquele temperamento dele, mas você vê que era um cara assim, obstinado, focado desde o início da carreira, lá no Malmo. Se distraía com joguinhos de computador, que é até um vício dele, tá lá também, spoiler detected, tá lá também no documentário. Gostava muito de jogar um joguinho de computador, de namorar, mas o Ibrahimovic, cara, focado desde o início da carreira. Meio marrentinho, mas joga muito. Joga muito. O grande ídolo do Ibrahimovic. Sabe quem é? Não. Ronaldo Fenômeno. Ah, é? Ronaldo. O Ibra que não é tão mais jovem que o Ronaldo, né? O Ronaldo é de 76 e o Ibra é de 81. Mas o Ronaldo foi tão precoce que acabou marcando uma geração, né? Verdade. Quem viu futebol na década de 90, no PSV, no Barcelona, mesmo aquela primeira temporada na Inter, o fascínio pelo Ronaldo é uma coisa dessa geração, né? Tem como ídolo muita gente que começava a se formar ali como caráter, como atleta, tem o Ronaldo como ídolo. Só para arrematar aqui mais dados do Zlatan Ibrahimovic: 566 jogos como profissional, 354 gols e 154 assistências, ou seja, quase todo jogo como profissional ou fez gol ou deu um passe. Que se recupere no Manchester, está se recuperando de uma lesão séria no joelho. O Lukaku está jogando demais, Vai ser briga mas boa, hein? sabe-se que o Ibra é muito mais jogador. Claro que não está no melhor momento, já é veterano, como falamos aqui, né? Celebrando 36 anos do Ibra, mas quando ele estiver bom, o Lukaku deu uma vacilada, amigo. Vai ser difícil não colocar Uma curiosidade pra gente passar a régua nesse assunto. Zlatan Ibrahimovic, vocês sabiam que ele é faixa preta de taekwondo? E por isso que ele tem tanta elasticidade para fazer aquelas jogadas acrobáticas, de levantar a perna tão alto. O Zlatan Ibrahimovic é faixa preta de taekwondo. Tem inclusive um vídeo dele na época do Milan, ele brincando, não me lembro com quem, isso foi com o Gattuso. Ele dá um chute na cabeça do Gattuso, o Gattuso dando uma entrevista, não sei, posso estar errado, mas eu acho que foi o Gattuso. O Gattuso dando a entrevista, o Ibra chega por trás, ele na cabeça do Gattuso. Vai brincando, viu? E faz muitos gols acrobáticos, né? Sim. As palavras de grande Zlatan. Bom, eu vou passar para o nosso próximo homenageado, nosso top 10 da semana, até justificando essa bela camisa que você está usando hoje, Fred. Santos Futebol Clube. Santos... Essa aqui é de 98. Aqui da Umbro, o patrocínio da Unicor. Me diga um sinônimo de Santos Futebol Clube. Um sinônimo? História, tradição. Não, eu estou falando várias já. Mas eu acho que o sinônimo pro Santos... jogador. Hã? Um jogador. Ah, é Pelé. Estamos homenageando ele no nosso programa. No dia 3 de outubro de 77, o Pelé se despedia de vez do futebol. Exatamente. No jogo Cosmos dos Estados Unidos 2, Santos 1. O Pelé jogou um tempo em cada time. Exatamente. E se despediu de vez do futebol ali com 37 anos incompletos. Esse mês o Pelé faz aniversário, ou seja, voltaremos a falar do Pelé em breve aqui no Tempo do Futebol.
Você que é mais experiente, não vou dizer mais velho, eu vou te falar, viu, brother? É uma honra tê-lo aqui. É nóis na fita. Uma honra. Você é um cara que tem uma cabeça jovem, um cara não tem tempo ruim, te admiro pra caramba. Já viu o Pelé jogar em loco, na Fonte Nova? Não porque na Fonte Nova, se não me engano, talvez ele tenha jogado contra o Vitória 72, alguma coisa assim. Por sinal, detalhe interessante, ele nunca ganhou do Vitória, viu? Eu acho que esse jogo em questão que você se refere, acho que o Vitória venceu o jogo. Exatamente. Meu pai sempre me fala desse jogo. E outro detalhe, ele nunca fez gol no Vitória. Tem isso também, nesses 3 jogos ele nunca marcou gol no Vitória. Tem alguns clubes que o Pelé não marcou, são tantos, né? Não adianta a gente elencar aqui agora. Mas o Pelé é um cara, velho, assim, extraordinário. O próprio Pepe, ele fala isso, ponta esquerda, ele fala que ele, Pepe, é o melhor e maior jogador da história do Santos. O pessoal pergunta ele, é de Pelé? Não, Pelé não conta, cara. Pelé além, é de outro mundo. Pelé é de outro planeta, é extraordinário. Então, Concurso, mas pode ser com a mão também. Pode lá ele. Piada interna. O Pepe também, Pepe fez 400 gols, era chamado Canhão da Vila. Também acabou perdendo a vaga na Copa do Mundo para o Zagallo em 58, né? O Zagallo acabou tornando-se a formiguinha, né? O quarto homem lá no meio de campo, mas a gente já estamos invadindo a seara da Copa de 58. Tudo bem, você falou de 58. Mas em relação a essa despedida, Fred, houve uma comoção? Foi um fato assim, poxa, notório no Brasil? Cara, o Pelé parou de jogar. Sim. Como é que foi essa a primeira comoção, por coincidência, André, Rafa e amigos. O dia, a primeira despedida dele foi pelo Santos contra a Ponte Preta, 74, justamente no mesmo dia, 3 de outubro de 74. Também comemora o aniversário. Exatamente. Então, não é coincidência, eles escolheram essa data, 3 de outubro de 77, 3 anos depois, quando ele jogou no Cosmos de Nova York. Já houve essa primeira comoção, ele ajoelhou-se no meio do campo, né, a bola, o jogo rolando, ele ajoelhou